Olá a todos, amigas e amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá. Mais uma vez estamos reunidos aqui para apresentarmos de maneira resumida a Revista Espírita do mês de junho de 1859. Então hoje nós temos aqui a alegria de contar com a colaboração da Alba, da Rosana, da Vânia, todas trabalhadoras do NEFA, e nós vamos juntos aqui, cada um de nós, apresentar um dos artigos dessa revista. Agradecemos pela participação de vocês, agradecemos a todos que também estão nos assistindo nesse momento. E antes de nós iniciarmos, vamos então fazer uma prece para agradecer a Deus por essa oportunidade, por estarmos reunidos de maneira online, mas em pensamento, conectados, possamos aprender um pouco mais, estudar esses ensinamentos que foram deixados por Kardec, pelos espíritos, para todos nós, que possa ser um estudo produtivo, que possamos especialmente assimilar e poder praticar esses ensinamentos que aqui aprendemos, que eles possam fazer diferença em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, que possamos dar início à nossa reunião de hoje. Muito bem, então vamos lá, né? Boa tarde a vocês. Nós vamos dar início, como sempre, explicando de forma resumida os artigos da revista e também incentivando que aqueles que estão nos assistindo possam depois consultar a revista, as fontes que têm essas informações, e também possam ler diretamente na fonte, que é muito importante. O nosso objetivo aqui é apresentar o artigo resumidamente, despertando o interesse de todos para essa leitura tão interessante. Muito bem, então nós vamos começar com um artigo, que é o primeiro dessa revista de junho de 1859, que Kardec intitulou O Músculo Estalante. E quem vai começar comentando aí para a gente é a nossa amiga Vânia. Vânia, fica à vontade, então, para nos falar desse artigo. Ok, então, começando aqui com esse artigo, que achei assim, muito interessante, porque Kardec, na época dele, em que a doutrina espírita foi tomando forma, surgiram vários sistemas tentando explicar os fenômenos espíritas e desacreditar, inclusive, a doutrina espírita. Então, cada sistema era baseado muito mais no modo como as pessoas encaravam a doutrina espírita, opiniões particulares, muito preconceituosas, do que realmente fruto de pesquisas científicas. E Kardec, inclusive, colocou no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 4, onde ele fala dos sistemas. Ele menciona esse sistema, o músculo estalante. Então, esse artigo começa que os adversários do espiritismo acabam de fazer uma descoberta que deve contrariar bastante os espíritos batedores. Então, isso aqui está sendo divulgado na época, foi divulgado na época que Kardec trouxe para a revista espírita, né? Como que as pessoas estavam interpretando as manifestações. Então, é para eles um desses golpes do qual dificilmente se reabilitarão. Com efeito, que devem pensar esses pobres espíritos da terrível cutilada com o que os atingiram o Sr. Chite, depois o Sr. Jobert de Lambaye e, por fim, o Sr. Vaucoult. Parece-me vê-los muito embaraçados, resmungando mais ou menos assim: ora veja, meu caro, estamos em maus lençóis, estamos naufragados. Não havíamos contado com a anatomia que descobriu as nossas artimanhas. Positivamente, não podemos viver num país onde há gente que enxerga tão longe. Vamos, senhores patetas, olha o vocabulário, né? Vamos, senhores patetas, que acreditastes em todas essas histórias, inverossímeis, impostores que nos quisestes enganar, levando-nos a admitir a existência de seres que não vemos, ignorantes que admitis a existência de alguma coisa que escapa ao nosso escalpelo, inclusive a vossa alma. E vós todos, escritores espíritas ou espiritualistas, mais ou menos espirituosos, inclinai-vos e reconhecei que não passais de iludidos, de charlatães e até de velhacos e de imbecis. Esses senhores vos deixam a escolha.
porque aqui está a luz da verdade pura. E daí ele publica ali a carta que foi endereçada à Academia de Ciências, publicou, aliás, né? Sessão de 18 de abril de 1859, da involuntária contração muscular rítmica. E daí o senhor Joubert de Lambaye comunica um fato curioso da involuntária contração rítmica do pequeno peroneal lateral direito, que confirma a opinião do senhor Schiff relativamente ao fenômeno oculto dos espíritos batedores. Então, eles contam que a senhorita de 14 anos, forte, bem constituída, tinha barulhos no tornozelo, que eles chamam de maléolo, né? E nesse tornozelo do lado direito, né, que eram os batimentos que aconteciam no grande perônio, e o senhor Schiff chamava pequeno perônio, então eles entravam meio que em contradição, no sentido assim, não decidiam qual perônio que fazia barulho. Eles colocaram que o efeito desses batimentos é de causar dor, produzir claudicação na menina, né, dessa de 14 anos. E era fácil de constatar que ao nível do maléolo, que é o tornozelo externo direito, na borda superior dessa saliência óssea. Então, para eles, tudo era, o barulho era no tornozelo ali, no perônio, no pequeno perônio, ou no grande perônio, né? Então, esse ruído era ouvido de longe, do leito que ela estava deitada, e mesmo estando ela repousando em pé, esse barulho continuava. E daí, esses senhores, o senhor Schiff, o senhor... deixa eu só voltar aqui. O senhor Schiff, o senhor Joubert e o senhor Villepot, todos três apoiavam a ideia de que era físico, era no corpo físico, né? E daí Kardec, ele não queria combater as pessoas que atacavam ele pessoalmente, mas ele se sentia na obrigação de esclarecer quando as pessoas estavam em dúvida com relação à doutrina espírita. Então, Allan Kardec escreve um artigo que foi publicado no Labé Medicale, colocando o ridículo, pode-se dizer, da forma com que esses doutores acreditavam que tudo vinha do perônio, né, ou do maléolo. E daí ele começa a contar fazer algumas comparações no sentido assim, se for realmente no perônio todos esses barulhos, ele colocou aqui, pensaste que o cérebro fosse a sede do pensamento? Errado, pode-se pensar pelo tornozelo, as batidas dão prova de inteligência, logo se essas batidas vêm exclusivamente do perônio, quer do grande perônio, como diz o Sr. Schiff, ou do pequeno, como diz o Sr. Joubert, o que exigiria um acordo entre ambos é que o perônio é inteligente. Isso nada tem de admirável, fazer estalar o seu músculo à vontade, executará aquilo que quiserdes, imitará serra, martelo, baterá sinais de atenção, compasso, de música que se pedir. E eu só estou colocando algumas coisas aqui, mas seria muito interessante vocês pegarem e lerem essa declaração do Kardec, porque ele faz assim uns esclarecimentos muito interessantes, né, para você puxar a razão, né? Então, olha, ele colocou aqui: confessando nossa ignorância junto aos senhores, aceitamos a sua sábia demonstração e a tomamos muito a sério. Pensávamos que certos fenômenos fossem produzidos por seres invisíveis que se diziam espíritos. Pode ser que nos tenhamos enganado. Como procuramos a verdade, não temos a tola pretensão de emperrar numa ideia em que, de modo tão peremptório, nos demonstram ser falsa. A partir do momento que o Sr. Joubert, por sua incisão cutânea, eliminou os espíritos, já não há mais espíritos, uma vez que, diz ele, todos os ruídos vêm do perônio, é preciso crê-lo e admitir todas as consequências. Assim, quando as batidas são dadas na parede, no teto, ou o perônio lhes corresponde,
ou a parede tem um perônio. Então, ele começou, né, a trazê-los assim à razão, né? Se todos os barulhos são do perônio, então a parede tem um perônio, né? E a carta é longa, tá? Ele faz todas as colocações assim a nível de raciocínio, como ele fazia tudo passar pelo método científico, ele fazia comparações, ele pesquisava, então ele quis trazer as pessoas a essa razão. E daí ele teve apoio do Henry de Penny, que também fez uma carta e publicou a respeito do ridículo desses doutores acreditar que todo toque-toque, todo pam-pam vinham do perônio, né? E depois esse Sr. Penny menciona que o Sr. Scandi também publicou alguma coisa explicando alguma coisa, mas muito mais a nível filosófico e científico, que tinha muito mais, como se diz, tinha muito mais razão nas coisas que ele colocava do que os doutores que colocaram ali acreditar que tudo era físico, tudo do perônio, né? Então, o Sr. Scandi, inclusive, coloca que ele não sabe quando foi que o senhor que o Sr. Schiff descobriu isso, mas que, na verdade, essa descoberta já tinha sido feita em 1854 pelo Dr. Hayek, célebre clínico, e, de qualquer forma, acabou, no final, sendo aceita como sendo uma verdade, o que não responde às dúvidas das pessoas com relação a isso. E então, o Sr. Schiff, na verdade, ele não descobriu nada. Ele usou uma descoberta de um outro médico que também foi aceito na Academia de Ciência no passado. E daí, esse Sr. Scandi coloca, pelo respeito devido ao Sr. Joubert de Lambaye, apraz-nos pensar que, se lhe tenha atribuído uma experiência que absolutamente não lhe pertence a algum jornal, a cata de novidade, terá encontrado em algum recanto esquecido de sua pasta a antiga comunicação do Sr. Hayek e terá ressuscitado, publicando-a sob seu patrocínio, a fim de variar um pouco. Então, é uma descoberta que não foi feita pelo Sr. Schiff, que depois o Sr. Joubert acabou divulgando na Academia de Ciências e sendo aceito, né? E é uma descoberta que já foi feita lá no passado e que também não respondeu às perguntas das pessoas com relação às manifestações dos espíritos, né? Então, é isso, gente, bem resumidamente, mas acredito que dá para despertar a curiosidade de todos e buscar na Revista Espírita o que Kardec colocou a respeito disso tudo. Muito legal, Vânia. É muito curioso essa atitude de Kardec. Ele poderia simplesmente ignorar opiniões como essa, né, que são assim absurdas, né, que não explicam os fenômenos mediúnicos, até porque, na melhor das hipóteses, explicaria aquele fenômeno de barulho produzido numa mesa, quando as pessoas estão em volta, né, que seria esse barulho do estalar de um músculo e que fosse ressoando e produzido na mesa. No máximo isso, mas nem isso, né, ele consegue, e tem toda a argumentação de Kardec muito interessante. Mas ainda assim, contrário ao Espiritismo, Kardec publica na Revista Espírita, comenta, ele, como você muito bem lembrou no início, esse artigo depois vai fazer parte também do capítulo 4 no Livro dos Médiuns, da primeira parte, que é esse capítulo muito interessante dos sistemas, em que ele apresenta várias teorias, vários sistemas que tentavam explicar, negar, né, os fenômenos mediúnicos ou explicar os fenômenos mediúnicos. Ele coloca lá no Livro dos Médiuns, que a gente tenha conhecimento, inclusive, de ideias que são contrárias ao Espiritismo, né? Muito interessante. Sem medo, né? E sem medo de colocar, lógico, né? Sem dúvida. Essa postura é muito interessante, né? E na sequência tem um outro artigo também muito interessante, de certa forma relacionado a isso, porque é uma questão desse artigo anterior, que era a opinião da ciência, né, da medicina naquela época, né, uma opinião até de anatomistas que escreviam artigos sobre esse tema. E a Rosana vai nos falar então agora
de um artigo que é até longo, ela vai apresentar também de maneira resumida a intervenção da ciência no espiritismo. Rosana, fica à vontade. Então, boa tarde a todos, viu? E vamos lá, né? Porque é uma sequência mesmo, né? Você vê que Kardec, além de ter que fazer os estudos, observar, fazer as sessões, estudar, né? Que ele era um cientista também, ainda tinha que ficar se defendendo, né? Das pessoas que atacavam o espiritismo. E os adversários do espiritismo, nesse artigo que a gente fala, é a intervenção da ciência no espiritismo, Kardec vem justamente explicar, esclarecer, né? Por que ele entende até onde pode ir a intervenção da ciência no espiritismo. Foi quando os adversários do espiritismo disseram assim, se houvesse, né, para poder desacreditar a doutrina espírita, eles falavam assim que se as corporações científicas, né, as sociedades científicas da época tivessem visto algo sério no fenômeno das mesas girantes, essas corporações já teriam se aliado à doutrina espírita e teriam revelado a nova descoberta para todo mundo, né? Mas, ao contrário, segundo os críticos, né, da doutrina espírita, ao contrário, a ciência desprezou o estudo do espiritismo e todos os cientistas ficaram contrários ao espiritismo. Isso que eles disseram. Aí Kardec já começa dizendo o seguinte: primeiro, que não são todos os estudiosos, os cientistas, mesmo porque a doutrina espírita ela se propagava justamente no meio de pessoas mais esclarecidas, que a gente sabe aí tinha estudiosos, filósofos, professores, né, médicos que faziam estudo junto com ele e foram se convencendo com o tempo. E segundo lugar que ele levantou, e bem, é que o fato dos estudos espíritas não fazerem parte ainda da ciência oficial, isso não desacreditava o estudo, né? Mesmo porque as sociedades científicas da época tinham outras, eram meio fechadas às novas ideias, eles tinham outras formas de fazer as suas observações, suas pesquisas, né? E aí, nesse ponto, Kardec comenta que seria um argumento de peso dos opositores, né, dizer que a ciência não estava a favor, se a ciência já não tivesse se enganado em outras épocas. Porque, como nós mesmos sabemos, né, e Kardec argumentou isso nesse artigo dele, a ciência nem sempre concordou com as descobertas à primeira vista. A gente sabe aí de coisa muito elementar, né, como a Terra ser redonda, né, a relutância, que foi isso na época, vários foram tratados como loucos, né? E ele comenta isso aqui no artigo, ele dá, inclusive, esses exemplos. O fato da Terra girar em torno do Sol, ela não ser o centro do universo, foi outro ponto, né? E essas descobertas que eram tidas como coisa extraordinária, desacreditada pelos sábios da época, com o tempo foram aceitáveis porque foram reveladas como realmente verdadeiras, né? E aí, Kardec, ele é tão interessante que ele ainda fala assim, não que ele estivesse desacreditando os sábios, porque os sábios eram sábios mesmos, né, os cientistas, apenas eles estavam pouco abertos às novas descobertas e muito focado na verdade deles, né? Então, assim, a gente vê aí que é um orgulho, né, de querer admitir uma nova ideia. E aí, na sequência, ele começa a falar assim, sobre a competência de cada um para dar palpite naquilo, né, dar a sua opinião, nesse caso, né, naquilo que entende. E ele faz comparações até engraçadas, e que eu acho bom a gente repetir aqui, que ele fala assim, eu não chamo para tratar um doente, eu não chamo um arquiteto para construir uma casa, eu não chamo um músico, e para cuidar, por exemplo, de um processo jurídico, eu não chamo um dançarino. Então, são exemplos que ele faz para dizer assim, a nossa ciência, a ciência tradicional, a que usa experimentos corretos em laboratórios certos, que usa a matéria como a sua base da ciência, né? Ela não é competente para poder para poder dar palpite na questão da doutrina espírita. Por que isso? Porque, na verdade, a ciência... Deixa eu só pegar aqui. Porque, na verdade, a ciência tradicional, ela usa o quê? Ela usa a matéria, os fenômenos físicos, no sentido
Por exemplo, você pega uma bola de algodão, uma bola de ferro, vai lá no andar de 10 metros, joga e você vê qual é a consequência daquilo, em que velocidade que cai, qual cai primeiro. Eu estou dando só um exemplo bem grosseiro aqui, tá, gente? Mas, por exemplo, aí ele está lidando com circunstâncias físicas, que se ele fizer a mesma coisa o tempo todo, nas mesmas condições, o resultado vai ser o mesmo. Então, ele tem como medir. Isso é a ciência tradicional. Agora, o espiritismo, não, ele lida com inteligências. Somos nós desencarnados. A gente só não está, a pessoa só não está com o corpo dela, mas ela tem vontade própria. Ela não vai se repetir a hora que o cientista quer para fazer as anotações dele lá e chegar às conclusões. Bom, aí, com isso, ele dá a entender assim, que a intervenção a opinião da ciência não é que não tenha importância, mas a opinião dela é muito pouco para poder chegar a alguma conclusão, né? Como no início lá quiseram desacreditar. E aí é interessante que ele fala assim, mas então quem que está apto a julgar o espiritismo? E aí ele diz que não, nem os espíritos, no caso, né? E nem a ciência, que é a opinião pública. E a opinião pública ela é formada o conhecimento, né? À medida que as pessoas vão concordando, as pessoas que entendem, as que estudam, as que são mais esclarecidas, elas vão formando a opinião das pessoas, e aí as pessoas vão vendo por elas mesmas aí naquele sentido, assim como foi feito com outras descobertas. Então, gente, eu tentei resumir aqui o máximo que eu pude. A gente sabe que tem muitos exemplos. Kardec cita doutores que não acreditavam um médico, né, que não acreditava na doutrina, no espiritismo, e depois ele mesmo faz questionamentos. Por que não? Porque ontem a gente não conhecia os micróbios. Se não fosse o microscópio, você era um ser invisível também. Então, por que não? A gente não pode ter realmente alguma influência, a gente não pode ter seres desencarnados que estão nos influenciando, vivendo conosco, né? E se comunicando, inclusive. Por que eles não poderiam se comunicar? Então, assim, eu até, assim como a Vânia, eu fui ver para onde que foi esse estudo essa parte. E ela está contida lá naquele primeiro livro do Espiritismo, o que é o Espiritismo, E você vê que muito desses fundamentos está lá, e ele vem dizer também que não adianta, porque lá algumas pessoas, ele comenta assim, não adianta, porque quem não quer acreditar, não vai acreditar mesmo. Então, tem um ponto que ele fala muito interessante, que as pessoas, a ciência, o que ela fez? Ela tentou testar os espíritos, né? Ela tentou fazer os testes com os instrumentos que ela tinha, que é aquela coisa de testar mesmo. Como ele não conseguiu um resultado, então ele preferiu desacreditar, porque não teve como medir, né? Não teve como fazer experiências com esses espíritos, então eles preferiram desacreditar, falar, então não existe, se eu não conseguir fazer isso, então não existe. Então, o artigo todo é em torno da opinião da ciência em cima do espiritismo. Ele vem mostrar para a gente que, infelizmente, se a ciência continuar com essa cabeça de não acreditar, abrir os olhos e ver que pode ter alguma coisa além, não conseguiria sair, não conseguiria ter nenhuma intervenção. Então, a opinião dela não importava muito. É um artigo muito bom, ele tem argumentos ótimos, eu jamais conseguiria traduzir aqui, né, o raciocínio de Kardec. Aí, se os demais aí quiserem ajudar, é isso. Muito bom, Rosana, muito bom. É interessante depois realmente o pessoal ler na revista, porque esses argumentos são muito interessantes. E o que a gente observa é que, da mesma forma, né, Rosana, que você comentou, que a nossa ciência material, que estuda os fenômenos da natureza física, né, ela demorou algum tempo para fazer algumas descobertas que para hoje são aceitas, são óbvias para nós, né, e utilizadas aí por todos os cientistas, mas levou um certo tempo até chegar lá.
relacionado à lei de gravidade, relacionado à movimentação dos planetas, do microcosmo ao macrocosmo, a ciência foi desvendando aos poucos, à medida, inclusive, que tinha instrumentos adequados para observar, porque a questão da ciência, a inicial, é a observação de fenômenos, né? E para os fenômenos materiais, os cientistas foram desenvolvendo, inclusive, equipamentos, instrumentos próprios para fazer essa observação. Quando vai chegar o momento, sim, né, dos cientistas desenvolverem instrumentos adequados, próprios, para perceber o mundo espiritual. Isso vai acontecer, sem dúvida alguma, né? Lenarte, e se me permite só complementar uma coisinha, é que, na verdade, ele fala lá, né, que os opositores ainda perguntavam assim, por que os espíritos, então, se têm inteligência, eles não procuram nos convencer, né, disso? E aí ele fala, porque não adianta, tem os céticos que jamais, eles não querem, né, não querem ver, né, e tem aqueles que querem ver a seu modo, que sempre vai dar uma desculpa para tudo que for demonstrado. E os espíritos não estão preocupados com isso, porque a gente sabe que eles sabem que a gente tem o nosso momento certo, né? Cada um tem o seu momento de entender, de compreender. Não é para todo mundo mesmo, né? Mas a gente precisa ir devagar, estudando e avançando aí. É isso aí. É isso mesmo. Chegaremos lá, todos chegaremos, né? A ciência, aqueles que ainda não aceitam, acreditam, que você falou é importante, que tem pessoas que às vezes veem, até acontecem fenômenos mediúnicos com ela, e ela não quer aceitar, não quer, né? É o momento de cada um, sem dúvida. Muito bem. Existe uma sessão que toda revista espírita tem, né, de todos os meses, que é o que Kardec intitulou Conversas Familiares de Além-Túmulo, que eram aquelas evocações que Kardec fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, com diversos médiuns, em que eram evocados espíritos diversos, alguns conhecidos, outros não, né? E ele registrava essas conversas, né, mediúnicas, essas conversas com os espíritos. E nessa revista nós temos 3. Nós vamos começar com a Alba, que vai nos relatar aí, de forma resumida, uma delas, que é com o espírito Humboldt, que a Alba vai dizer para ela, porque a Alba estudou profundamente, se especializou em conhecer esse espírito, e vai dizer para a gente quem era e como é que foi essa conversa aí, né, Alba? Eita, Leonardo. Então, o foco dessa conversa, na verdade, realmente é Alexander von Humboldt, né? Ele nasceu e desencarnou na Alemanha, foi um geógrafo naturalista e também foi considerado o maior crítico, né, da divisão das ciências do século XIX, né? Então, tem aí sua importância para todos nós, tanto que lá na Alemanha existe uma estátua, né, em sua homenagem, de agradecimento, né, pela sua contribuição, né? Mas vai surgir e também nessa conversa, no final, Kardec vai trazer algumas considerações sobre um outro espírito de uma outra comunicação, né, que é o espírito de Dominique François Arago, inclusive faz parte da codificação, está no livro A Gênese, e era amigo de Humboldt, né? Ele desencarnou 6 anos antes de Humboldt, inclusive, nessa comunicação, o próprio Humboldt fala que foi o Arago quem o recebeu no plano espiritual, né? E aí a gente vai ver que essa comunicação se deu apenas 1 semana após o desencarne de Humboldt, coisa que surpreendeu até ele mesmo, né? Ele fala que não era espírita, não conhecia o espiritismo, mas conhecia o magnetismo, mas e essa, digamos assim, rapidez nessa comunicação surpreendeu a ele mesmo, né? Fala, e se pudessem vê-lo, o veriam com a forma de homem. Também fala que já esperava por esse novo estado. Ele desencarnou já chegando aos 90 anos de idade. E aí Kardec traz uma observação que a gente já sabe, né? E a extinção gradual das nossas forças vitais, na medida que nós vamos envelhecendo, né? Nós vamos perdendo isso. Tanto que a gente vê uma pessoa de 80 anos não tem a energia de uma criança de 10, né? É por causa das nossas forças vitais que vão
se desprendendo do corpo aos poucos. E aí, como ele já esperava por esse novo estado, né, Kardec fala, e é natural que nessa idade a gente já esteja esperando pelo momento do desencarne, né? A gente sabe que não vai viver aí 200, 300 anos, né? Então, quem desencarna de uma forma violenta, brusca, às vezes não aceita e às vezes nem mesmo sabe que desencarnou, né? No plano espiritual, às vezes, né, seguindo a vida e na matéria, né, porque não sabe nem que desencarnou, né? E aí ele fala e não sente falta, né, da vida quando estava encarnado, por esse ser livre fora da matéria, né? A gente sabe que o espírito ele é livre e prende o nosso corpo, né? Nossos sentidos são limitados, né? Ao contrário do espírito que não tem essa limitação, né? Fala também e as crenças dele mudaram em uma semana apenas, né? Mas que ainda não reviu tudo e é preciso mais tempo. Então, ele tem essa consciência e faz pouco tempo para já ter toda uma noção do que é a vida lá no plano espiritual, né? E Kardec traz mais uma observação. Fala assim, essa resposta e o termo revir são característicos do estado em que ele se encontra. Apesar do pronto desprendimento do seu espírito, existe ainda certa confusão de ideias. Havendo deixado o corpo há apenas 8 dias, ainda não teve tempo de comparar suas ideias terrestres com as que pode ter atualmente, né? Então, assim, mesmo ele já estando lá, já tendo algumas percepções, ele ainda tem algumas confusões de ideia, segundo Kardec, né? E aí tem uma pergunta que fizeram. Estás satisfeito com o emprego que fizeste da vossa existência terrena? Aí ele fala, e sim, que cumpriu mais ou menos o objetivo a que ele se propôs, né? E aí ele também complementa, né? E serviu à humanidade e isso deixa feliz. Que quando foi para ele vir com essa missão aqui na Terra, né? Tinha vários espíritos que também se propuseram, que ele rogou ao Pai e foi aceito, né? Aí ele vai falar de uma outra encarnação que ele teve, que fala que foi num mundo muito diferente da Terra, que é um planeta superior. Ele até se desculpa quando ele fala é superior, a gente vê a humildade aí do espírito também, né? E que faz parte do nosso sistema planetário, mas que não podemos vê-lo, né? Porque não tem luz própria, não recebe nem reflete a luz dos sóis que o rodeiam, né? E é longe da Terra se considerar a nossa distância terrena. Mas se a gente imaginar toda a obra de Deus, acaba sendo perto, já faz parte também desse sistema planetário. E os astrônomos jamais conhecerão essa região. Eu confesso que eu fiquei até curiosa para saber que planeta é esse, que a gente não vai saber, né? E aí os médios perguntam, né? Kardec pergunta para ele. Se não tem luz própria e não recebe nem reflete a luz solar, nele reinará uma perpétua escuridão? E aí ele responde, os seres que lá vivem não necessitam absolutamente de luz. A obscuridade não existe para eles, não a compreendem. Pensareis, caso fosseis cegos e ninguém pudesse dispor do sentido da visão, então é algo que a gente ainda não consegue dimensionar, né? Se a gente imaginar, por exemplo, os deficientes visuais, eles têm outros sentidos mais apurados, eles conseguem sentir a presença de alguém pelo cheiro, pela forma de andar. Então, esses espíritos nesse planeta estão em uma outra evolução e essa luz do sol que nós precisamos, eles já não precisam mais, né? E, para finalizar, ele complementa aí o que a Rosana já trouxe aí para a gente sobre o espiritismo, né? E o futuro do espiritismo entre as corporações científicas será grande e será aceito pelas organizações científicas, mas seu caminho será penoso, né? Então, assim, um dia a gente vai realmente ser aceito, né? Mas ainda vai levar aí um tempo, né? E aí Kardec fala, e a comunicação que se deu para Arago, né, respondeu a perguntas análogas. Ele falou que conhecia muito pouco sobre o espiritismo, mas que tem certeza que o destino, e ele terá o destino de todas as descobertas úteis à humanidade. Achincalhado, a princípio,
pelos sábios orgulhosos e pelos tolos ignorantes. Acabará sendo por todos reconhecidos. E a gente vê que hoje em dia muitos cientistas já acreditam, né? E aí acreditam na reencarnação e as experiências de quase morte. O próprio Leonardo já fez estudos assim, tem no nosso canal, para quem quiser ver, né? Então, nós estamos caminhando, né? Vai demorar ainda, né? Mas um dia vai ser realmente aceito pela ciência, a gente acredita nisso, né? Fala, e também veio no mundo superior, o próprio Arago, né? E para ele era astrônomo, e para ele o Sol continua sendo campo elétrico onde há visitantes, não há moradores. E a gente recorda que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz essa informação, né? Que Jesus se reunia com os espíritos superiores para, né, ele cuidar, digamos, do planeta Terra, né? Quando estava de informação e tudo mais. E aí ele finaliza falando que Adão é um mito, né, que nós já sabemos, e que os homens fósseis foram destruídos. E o bom senso, e não a geologia, fala que um dia sejam descobertos os traços materiais da existência do homem aqui na Terra antes do período adâmico, né? Antes de Adão e Eva, que muitos acreditam, né, ter sido os primeiros habitantes da Terra, e eu achei interessante quando ele fala que não vai ser a geologia, né? Não vai ser a ciência, vai ser o bom senso mesmo, e vai fazer que as pessoas acreditem nisso, né? E essa é essa comunicação aí do espírito Rambold e do Arago. Muito bom, Alba. Olha, Revista Espírita é pura cultura, hein? Quanta cultura, quanto conhecimento, né, Alba? E é curioso, só fazer uma observação, que quando a gente fala dessas evocações, que naquela época era o experimento que Kardec fazia, era a ciência espírita, isso é ciência espírita, né? Kardec fazendo essa comunicação, o questionamento a espíritos diversos para tirar conclusões, né? Então, era comum que ele fizesse nas reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas as evocações, conversasse com os espíritos, registrava, né, essas informações e esse diálogo com o mundo espiritual, e dali ele tirava as conclusões baseado em todas essas conversas. Em muitas situações ele faz perguntas comuns a diversos espíritos, né, a mesma pergunta a diversos espíritos, para ver a resposta que cada um dava, e cada um falando daquilo que viveu na Terra, né? Então comprovando a individualidade do espírito, comprovando que cada um mantém as suas características, o conhecimento, aquilo que já viveu, né, na Terra. E ainda nessa linha de manter a cultura, nós vamos para um outro agora, né, uma outra evocação dentro dessa sessão de conversas familiares, que a Rosana vai comentar para nós, né? Então, agora, Rosana, o título é Goethe. Então, vamos falar de Goethe agora, mais cultura, hein, Rosana? Pois é, eu não sabia nem como que falava, né, Leonardo? Mas como a gente conversou aqui no início, como é cultura mesmo, né? Porque confesso que a gente ouvia falar, eu até falava Goethe mesmo, e a gente não sabe nem de quem se trata, né? Então, como o Leonardo falou, também é uma evocação que costumava se fazer na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, estudos sérios. Até daí que ele tirou aquela conclusão de que os espíritos são muito diferentes, né? Cada um dá uma evocação diferente. Então, é um estudo sério mesmo e que é muito útil para nós hoje. Bom, Goethe, né? Ou Goethe, ele foi um filósofo, cientista, um escritor alemão, um dos poetas mais, né, famosos dos alemães. Ele teve 2 obras eternizadas. Eu gostaria de dar essa introdução só para depois a gente entender o porquê das perguntas. E ele tem 2 obras que foram eternizadas. Uma é Fausto, que é um poema trágico que fala sobre um amor como salvação para todos os males. Nele, o protagonista, que é o Fausto, ele tinha muita sede de saber, e ele queria tanto saber mais e mais, que ele fez um pacto com o demônio em busca de mais conhecimento. Já a outra, nós vamos falar mais um pouquinho dele daqui a pouco. Já Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é uma outra obra famosa dele, conta a história de um jovem que não teve o seu amor correspondido, e o final do drama, né, acaba com o suicídio dele.
E até existe uma lenda de que esse suicídio dele, essa obra, esse final dramático, ele acabou culminando com uma onda de suicídios em toda a Europa. Isso eles falam que é uma lenda e não foi confirmado que existiu realmente. Então, quando evocado, Goethe respondeu, né? Primeira coisa, ele nos informou que ele é um espírito errante, portanto, que ele está realmente desencarnado. Diz que ele é mais feliz do que quando estava vivo, aí pergunta para ele por quê, ele fala que porque ele não tem mais um corpo grosseiro e ele percebe o que ele não conseguia ver enquanto estava encarnado. Ao ser perguntado sobre a obra dele, o personagem dele, né, da obra Faust, ele fez um pacto com o demônio, ele disse que escreveu essa obra com o objetivo de mostrar o vazio da vaidade humana, né, e da ciência principalmente humana, e por outro lado também exaltar o sentimento de amor. E ele teve a intenção assim o sentimento de amor castigando o que tinha de desregrado e de mal. Então essa foi a intenção dele com a obra, que a intenção, por sinal, foi muito boa, né? Ele aí esclarece que perguntado para ele e ele informa que ele, com a obra, ele queria realmente descrever a influência dos espíritos maus sobre o homem, pois ele tinha lembrança de outra vida, enquanto nessa vida, né, ele tinha lembrança de outra vida, em outra existência, em outro planeta, em outro mundo, né? Que os espíritos, ele enxergava que os espíritos tinham essa influência sobre os seres encarnados. E aí ele afirma que realmente lembra de uma vida precedente, né? Ele mora em outro mundo, e a gente percebe com isso que ele era o quê? Ele era um médium, né? Ele tinha essa vista de vidas passadas, era um médium ostensivo. Aí, quando perguntaram para ele se ele tinha essa vista, um mundo melhor que ele vivia, se ele entendeu que ele retrogradou, né? Se ele regrediu ao vivo, por que ele veio habitar na Terra? E aí ele disse que não, porque tratava-se de um mundo superior, mas de certo ponto de vista, não é do ponto de vista nosso, que não era uma grande superioridade em relação ao mundo que a gente vive, que é aqui na Terra, né? E aí ele fala que enquanto ele estava na Terra, ele cumpria uma missão que a gente não consegue conhecer, que a gente não consegue saber. E que essa missão ele representava nas obras dele, ele tentou representar nas obras dele. Aí, e que ele usou dessas obras, né? Na verdade, que ele usou dessas obras para poder passar a missão que ele tinha que fazer, que era o quê? Passar a corrigir as paixões humanas, mostrar, como ele falou lá, nós comentamos aqui no início, né? Que mostrar as imperfeições humanas, né? Esse vazio da ciência, ele procurou colocar as coisas boas, né? Como o ser humano podia evoluir, ser melhor. Aí é perguntado para ele se ele tinha assistido a obra dele, Fausto, foi transformada, né, na época numa ópera. E aí perguntaram para ele se ele tinha assistido a versão de ópera da obra dele. E ele disse que assistiu e que comenta até que, porque foi em março de 1859, se eu não me engano, foi em março desse ano, de junho que ele foi evocado. Então ele disse que assistiu, que foi no teatro lá de Paris, né? E que ele gostou muito da representação do senhor Gounod, que foi o músico, né, que compôs a ópera todinha, que fez a ópera, e ele falou que ele foi, inclusive, evocado pelo senhor Gounod. Ele foi assistir a ópera porque ele foi evocado, porque ele representou tão bem os sentimentos dele que ele acabou sendo atraído para assistir. Aí entrou assim numa discussão, né, numa conversa de que parece que ele era muito patriota, ele era muito e não gostava muito de francês. Aí perguntou, né, se ele gostou do senhor Gounod. Ele inclusive falou que ali que normalmente os compositores alemães eram melhores, mas que no caso aí do Gounod, ele acabou superando, né? Interpretou completamente o seu pensamento. Aí depois passaram a perguntar sobre essa outra obra dele, que é essa Werther, daquele
aquela personagem que acaba sofrendo por amor, né? E ele diz que, em relação aos possíveis suicídios que aconteceram, ele diz que lamenta muito, que ele censura o desfecho que ele deu para a obra, pois ele viu que ele fez e causou grandes desgraças, né? Que o seu romance, onde o personagem apaixonava, ele lamenta ter dado o desfecho que ele deu. Pessoal, então, assim, da minha parte é isso que eu consegui apanhar de melhor, né, desse artigo. E aí eu sei que a Alba também leu, né, a Alba também se instruiu bem aí. Eu acho que ela podia ajudar a comentar esse final aí. A Rosana já falou praticamente tudo muito bem, né? Mas só para concluir aí, a gente vai falar aí de um poeta chamado Friedrich Schiller. Mas antes, eu vou voltar um pouquinho, Rosana, uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? Falando ainda desse romance aí, Os Sofrimentos do Jovem Werner, eles perguntam assim: foi a causa de muitos suicídios, sois responsável por isso? E aí ele fala assim: se houve uma influência nociva espalhada por mim, é por isso mesmo que ainda sofro e disso me arrependo. Então, para a gente estar aí, nós somos responsáveis por tudo aquilo, nosso pensamento, nossa fala, nossas ações, né? Ainda que a gente não queira diretamente fazer aquele mal, né? Mas a gente, às vezes, fala algo, né? E leva a algo assim, e não tem um resultado muito bom, e aí, de certa forma, nós somos responsáveis, como ele mesmo fala, né? E aí, indo lá para o poeta Friedrich Schiller, né? Era contemporâneo, né? Conterrâneo também do Goethe. Ele diz que eles são irmãos pelo espírito e também pelas missões, né? Só que Schiller tem uma alma grande e nobre. Eu acho bonita essa humildade desses espíritos, né? Está sempre ali enaltecendo os outros também, né? E ele fazia refletir isso em suas obras, né? E ele era menos mal que ele, né? E era bastante superior, era mais simples e mais verdadeiro, né? Então, assim, a comunicação de Goethe, eu achei muito bonita, né? Todas essas obras dele, ele falar aí de Fausto, né? E quando ele fala aí, o Fausto fez um acordo, né? O Mefistófeles, essa troca aí, né? Foram trocas, é o que a gente faz na vida mesmo, né? Quando a gente comete nossos erros sabiamente, então vem o retorno negativo, é isso, né? Eu acho que é isso, por isso ele fala e veio em missão pela moralização ainda da humanidade, né? E para finalizar essa comunicação, né? Eles pedem a ele uma dissertação sobre qual é assunto para a instrução, e aí ele fala, e virá em uma outra ocasião com outros médios, né? Ele já dá logo ali, eu sou difícil, então traga o povo. Muito bom, muito bom. Precisava de mais gente ali, né, o Alba? Olha quanta informação interessante, quanta cultura na Revista Espírita, que a gente tem que estudar também, né? Porque para comentar e até para entender ali o diálogo, a gente tem que voltar a entender, né, essas personalidades aí. Muito bom. Olha, fechando essa sessão de conversas familiares de além-túmulo, existe uma outra evocação que Kardec faz, e o artigo é intitulado O Negro Pai César. E esse Pai César era um homem negro que estava nos Estados Unidos, que desencarnou em fevereiro de 1859, então naquele ano em que a revista foi publicada. A evocação a esse espírito foi feita em março de 1859, na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e era um homem negro, e ele era bastante conhecido por ter desencarnado com uma idade bastante avançada, segundo os registros daquela época, com 138 anos. Né? Ele veio da África com 15 anos, foi levado para os Estados Unidos, e, no entanto, até uma das perguntas que Kardec faz, depois que ele é evocado, mais ao final, é sobre essa questão da idade, e que nem ele sabia ao certo, porque vocês imaginam um homem negro naquela época, vindo da África para os Estados Unidos, a questão do registro civil dos negros
né? E a gente sabe que, infelizmente, hoje ainda existe preconceito, racismo, imaginem aquela época, né? Lembrando que, por exemplo, no Brasil, a abolição da escravatura foi acontecer em 1888. Então, nós estamos falando de 1859, né? E então eles fazem essa evocação. Kardec, na verdade, pergunta nesta sessão ao espírito São Luís se era possível evocar o espírito Pai César, que ficou conhecido aí como esse homem negro que viveu durante muito tempo. E São Luís diz que sim, e que ele, São Luís, iria auxiliar naquele processo, naquela comunicação mediúnica, né? Então eles fazem a evocação. Esse espírito se apresenta de maneira bastante humilde. Logo após a evocação, ele pergunta: o que desejais de mim? O que faz um pobre espírito como eu numa reunião como a vossa? Então ele se sentindo assim, até de certa forma deslocado, o que ele estava fazendo ali naquela reunião, mas sabendo a condição que ele tinha já de um espírito desencarnado. E é curioso que a Rosana, no artigo que ela leu, o Kardec pergunta se o espírito era feliz, e aliás ele faz essa pergunta em várias evocações, né? Ele faz essa mesma pergunta a esse espírito: sois mais feliz agora do que em vida? E o espírito responde: sim, porquanto não era boa a minha situação na Terra. Naturalmente, né, sofreu muito, né, e especialmente, como a gente vai ver na resposta dele, pelo fato de ser negro. E a Kardec fala assim: entretanto, estáveis livre. Ele não era um escravo, ele era um homem livre, ele era um negro livre, né? Em que sois mais feliz agora? Por que você está mais feliz agora? Perguntou Kardec. E percebam a resposta desse espírito: porque meu espírito não é mais negro. E a esta resposta, Kardec faz uma observação. Kardec diz assim: essa resposta é mais sensata do que parece à primeira vista. Certamente, o espírito jamais é negro. Ele quer dizer que, como espírito, não sofre mais as humilhações a que está exposta a raça negra. Então percebam que ele se sentia mais feliz. A gente sabe, naturalmente, espírito não tem sexo, né? O sexo está no corpo material, espírito não tem cor, né? A cor é do corpo material. Mas ele se dizia mais feliz, e esse é o aprendizado mais importante dessa evocação, dessa comunicação, porque ele, na condição espiritual, não estava mais sujeito às humilhações que ele tinha como um homem negro encarnado nos Estados Unidos, nascido na África e depois ido para os Estados Unidos. Então percebam a importância disso. E é interessante que no diálogo, que a gente também não vai detalhar aqui, né, aqueles também que quiserem depois consultem, tem um diálogo bastante interessante. Esse não é muito extenso, mas é um diálogo interessante. Ele fala do planejamento reencarnatório. E ele dizendo, esse espírito, no planejamento reencarnatório, ele solicitando reencarnar num corpo de um homem branco, né? Porque ele teria sofrido muito pela condição racial, por ter sido um homem negro aqui na Terra, né? E naturalmente que a gente sabe a questão das provas, das expiações, não sabemos exatamente se foi até uma escolha àquela época feita por ele também, né? Mas esse espírito dizia-se então querer voltar num corpo branco, porque segundo ele nesse diálogo, a opinião dele, tá? Era a opinião dele que a raça branca era uma raça superior. Ele era a opinião dele, porque ele viveu isso enquanto estava encarnado, né? Então é um aprendizado muito importante, muito bonito, trazido por esse espírito e por Kardec nessa comunicação. Então, com isso, a gente encerra essa sessão Conversas Familiares de Além Túmulo. Existe um último artigo, que é o que a Vânia vai comentar para nós agora, que é uma sessão no final da revista chamada Variedades, e a Vânia vai, então, apresentar de maneira resumida. O título é Princesa de Rebnini. Vânia, fica à vontade. Ok.
Então, é o seguinte, Princesa de Rebnine foi extraído do Courrier de Paris de 1859 e foi escrito por Pauline Neboyer. Então, ele já começa o artigo dele colocando que já sabeis que todos os sonâmbulos, todas as mesas girantes, todas as aves magnetizadas, todos os lápis simpáticos, todas as cartomantes predizem a guerra há muito tempo. Então, essas profecias que vinham pelos médiuns, muitas pessoas levavam em conta, outros não se preocupavam muito. Mas quando se dizia com relação à guerra ou à vida particular das pessoas, elas já ficavam um pouco preocupadas. Aí ele coloca, de nossa parte, sem resolver de pronto a questão, num e outro sentido, achando, aliás, que naquilo que o próprio François Arago duvidava, pelo menos é permitido não nos pronunciarmos, limitando-nos a relatar sem comentar alguns fatos de que fomos testemunha. Então, ele quer se colocar como uma pessoa neutra, ele não quer dar a opinião dele, né? Então, ele já começa contando que há 8 dias atrás ele tinha sido convidado para uma reunião espírita na casa do Barão de G, e lá se encontravam em torno de 12 pessoas, muito importantes na sociedade, né? O próprio dono da casa, que conta com ministros entre seus parentes próximos, né? Ele disse que estava presente 2 oficiais ingleses, oficial da marinha francês, um príncipe, um médico muito habilidoso, e ali ele começou a falar que eram pessoas importantes de nome na cidade, então eles não estavam ali reunidos para se divertir, era uma reunião séria também. Então, ele coloca que ele era o único profano ali no meio daqueles maiorais espíritas. E a reunião não podia ser, então, suspeita de apresentar uma comédia, porque eram feitas por pessoas sérias, né? Então, ali não havia má fé nem loucura. Aí começaram a fazer as perguntas para o espírito e perguntaram-lhe sobre a esperança de paz, que então parecia muito grande, e se tinha algum fundamento. Daí o espírito respondeu que não, respondeu assim com muita clareza em várias ocasiões. E eles colocaram assim, teremos, pois, a guerra? E o espírito respondeu, certamente. Quando? Em 8 dias. Entretanto, o Congresso não se reúne senão no próximo mês. Isto afasta bastante a eventualidade de um começo de hostilidade. Não haverá Congresso? Daí o espírito responde, não haverá Congresso. Aí eles perguntam, por quê? A Áustria se recusará, e a causa que triunfará. Qual a causa que triunfará? A da justiça e do direito, a da França. E a guerra, como será? Curta e gloriosa. Isso nos traz à memória uma outra situação. Daí ele começa a contar da princesa de Rebnine. Quando da guerra da Crimeia, todos se recordam que o imperador Nicolau chamou à Rússia os súditos que residiam na França. Então, sob pena de confiscar-lhes os bens, quem não se recusasse a voltar. E a princesa de Rebnine estava em Leipzig, e esse escritor também estava lá, na Saxônia. E ela manda para ele um bilhete que gostaria de encontrá-lo no Hotel Polônia, número 13, onde ela estava hospedada, e que ela ficaria pouco tempo ali. E ele ficou feliz, porque ela o considerava como amigo. E a princesa foi conversando com ele, dizendo que ela era uma pessoa que gosta de ter muitos amigos, tal, mas que ali ela não conhecia ninguém. Então, se ele podia passar o dia com ela. Aí ele, mais do que depressa, aceitou passar o dia com ela. E como estava o dia muito chuvoso, eles desceram para almoçar, e ali no almoço fizeram algumas amizades, e ela convidou aquelas pessoas todas para se recolher até os aposentos dela, para que fizessem uma reunião espírita ali.
Só que ela não acreditava muito, porque dentro dos salões o que mais se comentava era sobre a guerra e sobre as manifestações das mesas girantes. Mas ela queria ver como que ficava aquela situação e ela resolveu convidar todo mundo para ir para o quarto dela e passar a tarde fazendo pergunta para os espíritos. Aí eles começaram a fazer pergunta para os espíritos e ela ficou por último para perguntar para os espíritos, para o espírito, aliás, alguma coisa da vida dela particular. Daí ela falou: e a mim, você tem alguma coisa a me dizer? Ele disse que não. Mas por quê? A mesinha bateu 13 pancadas. Daí ela pensou, né? O quarto é o número 13, né? Hoje é dia 13, então é um número fatal para mim? Aí ele bateu que sim, bateu a mesa. Então não importa, eu sou uma baiarde feminina, ele me conta o que tem que contar e pronto, né? E daí ele diz que é a doente, 8 dias, Paris, morte violenta. E a princesa achou-se absurdo, imagina doente, né, 8 dias, ela estava se sentindo tão bem, e volta a Paris? Não, ela não tinha intenção de voltar a Paris. Só que, e sobre a morte violenta também ela nem considerou, né? Aí a princesa deveria partir às 8 da noite, no trem para Dresden, a fim de chegar em Varsóvia, 2 dias depois, pela manhã, mas perdeu o trem. E ela resolveu voltar para o hotel e resolveu assistir o baile, que tinha todas as noites tinha um baile, e os camarotes era cedido aos estrangeiros. E ela iria assistir o baile lá de cima e ficou muito feliz de assistir o baile. E de repente veio, ela recebeu um telegrama e que ela ficou assim meio assustada, mas teve que mudar todos os planos dela, né? E daí estava escrito assim no telegrama: senhora Rebinini, Hotel da Polônia, Leipzig, presença indispensável em Paris, graves interesse, seguido-se a assinatura do procurador da princesa. E algumas horas mais tarde ela retomava a rota da colônia e, em vez de tomar o trem para Dresden, né, 8 dias depois soubemos que ela havia morrido. Então, esse é um relato do Paulinho Niboyer. Ele nem faz comentário nenhum, como ele falou, né? Ele só ia contar o que aconteceu. Então é isso, gente. Muito bem. Então aí são esses os artigos da Revista Espírita, né, de junho de 1859, que nós apresentamos aqui então de maneira resumida para todos vocês, agradecendo mais uma vez pela presença de todos, pela participação da Alba, da Rosana, da Vânia. Muito obrigado, foi muito legal. O tempo passa rápido, né? Já passamos de 1 hora aqui das nossas atividades, mas é muito, muito legal, né? A Revista Espírita realmente tem artigos bastante interessantes e não dá para a gente resumir tanto assim, a gente tem que contar alguns detalhes. Muito bem, então para nós finalizarmos, eu vou pedir a Alba para fazer, por gentileza, a nossa prece de encerramento. Então, vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Jesus por esse momento, agradecer a Kardec por todo o seu trabalho, que tanto nos auxilia nos estudos, na vivência, na busca da evolução. Agradecer a espiritualidade que está sempre conosco, no nosso dia a dia, na nossa família. Pedir que Jesus abençoe a todos, ao nosso planeta, ao nosso país, e que possamos continuar em sua presença, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.